Olá, queridos alunos, estamos aqui na nossa última aula para falar sobre frações e dar início ao nosso conteúdo sobre medidas e tratamento da informação. Então, nós vamos iniciar com frações. O primeiro conjunto numérico que é ensinado, ou seja, que os alunos têm contato, é o conjunto dos números naturais, aonde a gente pôde ver que esse conjunto ele vem a ideia das operações, a adição, a subtração, multiplicação, e aí a gente pôde ver também que é envolvido os primeiros conteúdos do sistema de numeração, aonde ele era posicional, aonde nós trabalhamos com valores positivos, correto? E agora a gente vai dando continuidade a esse sistema, aonde nós podemos ver também que fração é um número, que na realidade ele vai muito mais além do que quando você vai fazer uma operação com números exatos. A fração, ela vai trabalhar ideias que alguns exemplos ou alguns conteúdos ou questões que não dá para trabalhar com as operações com números inteiros, ou seja, com os números naturais também. Então eu coloquei esse exemplo aqui. Carla possui 2 barras de chocolate repartidas em 3 partes, cada uma. Ao fim do dia ela comeu 4 pedaços. Representaríamos a quantidade que ela comeu e a quantidade que sobrou. Esse aí é um tipo de problema envolvendo frações, onde a gente não consegue representar essa solução com os números naturais. Então, por isso é que é interessante a gente já iniciar com as crianças a ideia das frações. Então, aí é trabalhado no 4º, 5º ano do ensino fundamental, e a melhor maneira que nós temos para resolver isso aí é mostrando que as frações elas se dão de forma quando a gente não consegue resolver com o sistema com os números naturais, os conjuntos dos números naturais, que são números inteiros. Então, voltando para o que foi colocado, ela comeu, ela tinha 2 barras, certo? E essas barras elas foram divididas em 3 partes iguais, como a gente vê na figura aí. Então, Carla comeu mais de uma barra, pois ela comeu 4 pedaços. Cada barra representa 3 pedacinhos. Então ela comeu uma barra e uma fração, ou seja, uma barra inteira e um pedaço da outra. Mas quando é que nós utilizamos essas frações? Uma fração ela é utilizada quando queremos representar a quantidade de um todo. Ou seja, lembra que a gente trabalhou na última aula as partes de uma fração, um todo representado pelo disco, pela pizza. Então, nas frações, o número, a gente também falou na aula passada que o número que está acima é o que nós chamamos de numerador, ou seja, ele é a quantidade que você quer representar, o que foi tirado, o que foi comida. Já a parte de baixo é o que nós chamamos de denominador. Isso aí representa a quantidade que o inteiro ou o todo foi dividido igualmente. Ok? Exemplo de uma situação em que você pode ver eu precisar usar uma fração. Aí nós temos que trabalhar no cotidiano da criança e a gente vai ver muito com relação. Então, uma situação aqui é uma receita culinária. Podemos usar meio copo de água para fazer um chá. Significa que você vai utilizar apenas meio copo de água para fazer a bebida. Usar 3/4 de xícara de farinha de trigo para fazer um bolo. Quer dizer que você vai dividir uma xícara em 4 partes iguais e encher até completar a terceira dela. Ok? Aí temos os exemplos. Uma xícara de farinha completa foi dividido em 4 partes. A gente enche até a terceira parte. Tudo bem? Isso é interessante trabalhar dessa forma com figuras, com desenho, que a criança ela vai assimilar. Aqui eu trouxe um exemplo interessante que a gente pode fazer, que
que é a frações com peões. De um lado dessa garrafinha tem o desenho, da outra a representação e a escrita. Aqui nós temos um terço, ok? Outra forma interessante de trabalhar é as operações. Olha, 1/2 mais 1/4, isso representa 3/4. Isso depois de você trabalhar as ideias das operações. Aqui é só um modelo para você colocar no seu conteúdo e ficar muito mais interessante. Outro exemplo é as frações equivalentes. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/12. E aí a gente trabalhando isso direitinho na forma lúdica é interessante. Vamos à frente. Aqui você pode trabalhar também essa questão com uma simples folha. Você pode pegar uma folha, dividir ao meio, você vai representar a metade. Você pode pegar aquela folha e dividir em 4 partes, você vai representar as 4 partezinhas divididas, 1/4, ok? Então são alguns exemplos que podem facilitar na sua aula. Aqui, esse modelo é interessante, porque é utilizado com materialzinho simples. De um lado, a massinha de um modelar, e de outro, esse outro materialzinho onde poderia ter 1/3, aí essa barra foi dividida em metade, 1/3, 1/4, 1/6, representando as partes de uma fração. Espero que vocês possam utilizar esses exemplos nas suas aulas. Agora nós já iremos ao outro exemplo. Aqui a professora está medindo 2 crianças. Então nós temos a ideia de quê? Medidas, grandezas e medidas. Então, medidas e grandezas, desde muito pequeno, as crianças começam a estabelecer relações entre elas e os objetos que observam e manipulam. Está longe, está perto, está baixo, mais alto, mais leve, mais pesado. E aí muitos desconhecem que estes também são conceitos matemáticos. A partir do corpo das crianças é possível explorar noções de altura, peso, medida das mãos, os pés, tamanho de roupa, calçado, objeto em sala, a carteira, a mesa, um lápis. E aí a gente vai começando de início colocando esses objetos para a criança ver, para depois trabalhar a ideia das medidas. No estudo das medidas, não é interessante trabalhar já de início as unidades de medida como metro, quilograma, litros, horas. No primeiro momento a gente vai apresentar esses objetos que a gente acabou de ver e fazer uma comparação com eles. Qual é o maior, qual é o menor, qual é o mais pesado, entendeu? Aí só depois é questionar os alunos sobre os seguintes fatos. Os instrumentos que utilizamos para medir os objetos podem possuir tamanhos variados. Por exemplo, o tamanho de um palmo varia de pessoa para pessoa. Assim, os alunos eles vão entender que é preciso ter um instrumento próprio para medir cada objeto. E aí você vai trabalhando a ideia do comprimento, da massa, da capacidade, do tempo, ok? Na sequência, o professor ou a professora deve apresentar aos alunos esses instrumentos, não é? Aí é aconselhável que você possa levar uma fita métrica, régua, ok? O que você tiver disponível. Aqui já é a questão que eu estou lhe falando. Vai colocar a régua, a trena, a fita métrica para eles apresentando. Vai dando as ideias de questão de centímetro. Aqui sim vai entrando a ideia de centímetro, de metro, ok? Falando que o metro é para medir objetos maiores e os centímetros para objetos menores, como a capa do caderno, como um lápis, um apontador e aí uma borracha. E consequentemente você vai começando a despertar a curiosidade na criança. Como desenvolver da atividade, a professora ou o professor deve explicar quais as unidades de medida de comprimento.
Aqui ele vai de início colocando o centímetro e o metro, os primeiros. Aí vem a questão do litro, que é a medida de capacidade, os minutos, o segundo, a hora, que é a ideia de tempo, ok? E grama e quilograma, que é a ideia de massa. Agora a gente vai ver outra coisa, que é o tratamento da informação. Esse assunto é um assunto que deve abordar muito bem com relação às crianças, porque é um assunto que vai fazer toda a diferença no ensino fundamental a partir do 6º ano em diante ao ensino médio, ok? Aqui eu tenho um quadrozinho onde nós podemos ver que foi colocado, tenho medo de, aí há o rostinho lá, no escuro, injeção. Quantas crianças disseram escuro? 2. Quantas crianças disseram injeção? 3. E aí, formando o que nós chamamos de gráficozinho de tabelas de colunas, ok? O tratamento da informação nos anos iniciais, com o mundo dinâmico que a gente vive hoje, ele vem com relação à questão dos dados, e muitas vezes eles são organizados em gráficos e tabelas. Por esse motivo, conhecer as ferramentas utilizadas para o tratamento da informação é de suma importância. Os conteúdos propostos nos blocos do tratamento da informação são combinatória, probabilidade e estatística. Combinatória, ela vai se referir com relação às possibilidades de combinar objetos, como uma saia e uma blusa, ok? Tipos de sorvete, o sorvete de morango, o sorvete de abacaxi, sorvete de chocolate. As probabilidades se exprimem as chances de ocorrer um evento. Por exemplo, qual a chance de cair no dado a face voltada com o número 1, ou a moeda cara ou coroa? A estatística é um ramo da matemática que visa organizar, resumir, ou seja, ela vai transformar os dados em uma tabela, em um gráfico, onde vai ficar mais visível, vai ficar muito mais fácil de entender os dados que estão organizados ali. Aí aqui tem um exemplozinho que é interessante, que nós como professores ou professor da pedagogia pode trabalhar, que é com relação ao aniversário. O professor ele questiona os alunos sobre o mês, e aí vai entregar um retângulo de papel em branco a cada um. As crianças devem escrever seu nome no papel, e em seguida o professor fixa no quadro um cartaz em papel pardo com o que segue abaixo. Um a um, os alunos dizem o mês de seu aniversário e colam o cartão com o nome escrito no mês correspondente. Aqui está, ó. Cada aluno vai colocar o seu papel de acordo com o seu mês, vai colar aí. E aí depois vai observando o gráfico. Quantos alunos em janeiro? Digamos que teve 4 alunos em janeiro. Em fevereiro, 6. Em março, 3. Em abril, 1. E você vai demonstrando o gráfico para eles. Depois que todos colarem seus cartões, o gráfico resultante pode fornecer uma série de informações. Quantos aniversariantes há em janeiro? Você pode fazer a pergunta. Em que mês há mais aniversariante? E você vai demonstrando para ele. Em que mês há 2 aniversariantes? 3. Em que mês há mais de aniversariante? Em algum mês há 5 aniversariantes. E aí você vai começando a trabalhar a questão do tratamento da informação. Aqui outro exemplo é a questão minha fruta preferida. A turma será conduzida a investigar qual a fruta de preferência dos colegas. A princípio, cada um questiona 2 ou 3 colegas, e o professor poderá provocar a curiosidade do grupo, questionando se as meninas têm a mesma preferência que os meninos, se os pais têm a mesma preferência que as crianças, se as crianças da região nordeste do Brasil, por exemplo, poderão ter a mesma preferência que as da região sul. E aí vai anotando os dados numa tabela como essa aqui, ó. E aí a quantidade de maçã, quantidade de banana, quantidade de uva, pera, quantas pessoas
preferiu maçã, banana, e vai formando um gráficozinho. É interessante. Depois é hora de fazer uma pesquisa com a turma. Para isso, o professor distribuirá com um pequeno cartão em branco e solicitará que cada criança desenhe sua fruta preferida. E é só colocar naquela tabelazinha ali para a gente começar a abordar o conteúdo, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos, tratamento de informação, na qual fizeram em sala de aula. Aqui eu tenho com relação aos números e orações, alguns modelos que podem ser feitos para trabalhar. Aqui é a questão do espaço e forma, o que foi feito alguns trabalhos aí em sala de aula. E por fim, aqui a ideia das grandezas e medidas. Pessoal, agora eu vou ter um vídeo com vocês mostrando para vocês como eu posso trabalhar alguns materiais em sala de aula. Vamos ver como ficou? Então, pessoal, dando continuidade aos nossos materiais, aqui eu estou com o ábaco, na qual você pode fazer com seus materiais, você pode comprar feito. O ábaco você pode trabalhar a ideia do sistema de numeração posicional, onde nós temos as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Podemos trabalhar a ideia das trocas, podemos trabalhar as operações, como a gente viu, e trabalhando com a ideia das trocas, as argolas amarelas aí representadas as unidades. A partir de quando eu tenho 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena. Aí está. Troquei as 10 unidades por uma dezena, representado pela argola vermelha. E quando eu tenho 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. Aqui está, 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. Ok? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, 10 centenas por uma unidade de milhar. Agora nós vamos passar para algo interessante, que é uma operaçãozinha rápida com ábaco. Digamos que eu tenho essa operação 21 mais 15. Como eu faria no ábaco? Então vamos primeiro lembrar do quadro de valores, aonde o número 21 ele tem uma unidade e 2 dezenas. Então a gente já vai colocar aqui uma unidade e 2 dezenas. Olha só como ficaria uma unidade e 2 dezenas. Agora nós iremos acrescentar o número 15. Tem 5 unidades e 1 dezena. Vamos lá? Então logo essa operação montada no ábaco, nós chegaremos ao resultado de 6 unidades e 3 dezenas, formando assim o número 36. Outra opção para você trabalhar com as operações é os dominós. Aqui eu tenho o dominó da adição, nós temos também o da subtração, da multiplicação e divisão, aonde você tem a operação e aqui a criança vai fazer a operação, encontrar o resultado e ligar. Um jogo de dominó interessante, ok? Mais uma ideia para vocês. Aqui eu separei o nosso material pronto, ok? Aonde você pode trabalhar com os números da forma como você quiser. Olha só, você vai formando os números, ok? Aqui nós trabalhamos o sistema de numeração, aonde nós dizemos que os nossos números eles é formado por ordens e classes. A primeira classe é a classe das unidades. Aqui, por exemplo, eu formei o número 243, aonde tem 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Veja que nós podemos também trabalhar a classe dos milhares
e classe dos milhões. Muito interessante porque aqui você pode formar qualquer número e aí vai ajudar a criança a entender melhor a questão das formações. E aqui nós podemos trabalhar também a ideia de valores absolutos. Se você abordar essa questão, nós podemos dizer que o número 3, ele tem aqui nessa posição 3 unidades, mas se eu trocar ele já para essa posição aqui, o número 3 ele muda de valor e agora ele passa a ser 3 dezenas ou 30 unidades, ok? Olha como é interessante isso aqui. Outro material que eu separei para vocês são os dominó de frações. Olha como é interessante, mesmo o sistema do dominó de adição, aqui a criançada você vai ensinar, depois que você já tem passado pelas partes da fração, o inteiro, eles já estão bem adaptados. Aqui você vai trabalhar o reconhecimento das frações, aonde ele vai ligar o valor que está aqui da fração com o desenho da fração normal. Aqui eu tenho um exemplo, do lado da figura eu tenho um meio, e aqui a criança tem a numeração, simplesmente ligar um com o outro. Um meio da figura, um meio da numeração. E aqui a gente ia dar continuidade. Aqui um sétimo ia procurar a figura que representa um sétimo. Aqui já temos os discos de frações, onde nós podemos trabalhar as partes do inteiro. Aqui eu tenho um inteiro, que representa um todo, uma pizza, que é interessante. Metade, esse mesmo inteiro eu posso dividir ele formando metade. Ok? Esse mesmo inteiro eu posso formar ele 4 partes. Olha aí. 4 partes iguais. E assim podemos formar várias quantidades desse inteiro, ok? Posso trabalhar com esse mesmo material, comparação de frações. Um inteiro é maior do que um meio. Um inteiro é igual a 2 metades. Ok? É isso aí. Aqui eu tenho as réguas de frações, que é interessante trabalhar a ideia das quantidades, a ideia de comparação também. Aqui eu posso dizer que essas duas partezinhas representam uma barra dessa, ok? São iguais. Eu posso representar quantidades. Uma barra de chocolate foi dividida em 4 partes. Agora ela foi dividida só em 2 partes. Ó. Então é interessante a gente trabalhar dessa forma, que a criança no visual fica muito mais interessante do que só simplesmente conteúdo. E aqui está o nosso pano da multiplicação, ok? Aonde nós vamos ter 10 linhas, 10 colunas representando a multiplicação do 1 até o 10. Então nós vamos ter 100 bolinhas aí. Nós podemos trabalhar tanto a multiplicação como a divisão, como foi colocado em sala na nossa aula anterior. Coloquei para vocês na nossa aula multiplicação 7 vezes 5, aonde nós trabalhamos 7 colunas e 5 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. Olha aí, 7 colunas. Agora, o 5, 7 vezes 5, no caso 5 seria as linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Colunas, 7 no total. Linhas,
5 no total. Contando a quantidade de bolinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então 7 vezes 5, 35. E para trabalhar a divisão, eu tenho 35 bolinhas e quero repartir para 7 pessoas. Lembrando que nós temos 7 colunas. Então, no caso, 35 dividido para 7, vai sobrar a quantidade de linhas, que é 5. Então, 35 dividido para 7, 7 conjuntos de 5 cada. Ok?